E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Clube de Literatura Clássica. Esse canal que a partir de agora está com algumas novidades, como vocês já devem estar percebendo, que são as resenhas literárias das edições que são lançadas pelo clube. Então se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui embaixo, porque todo mês tem vídeo novo pra vocês, beleza? No vídeo de hoje eu resolvi trazer um assunto que sempre acaba surgindo quando a gente fala sobre leitura. Eu acho que você que tá aqui acompanhando esses vídeos, muito provavelmente é parecido comigo no sentido de ser uma pessoa que se interessa por livros, né? Uma pessoa que gosta de ler, que gosta de entender um pouco mais sobre esse universo da literatura. E talvez você também se pareça comigo em outro aspecto, na dificuldade que a gente tem em manter um hábito de leitura mesmo com uma rotina corrida. Uma rotina que pode ser corrida por conta dos teus estudos, do teu trabalho, né? Compromissos profissionais, compromissos pessoais. Fato é que as nossas tarefas diárias nos ocupam e a leitura, que é algo tão importante na nossa vida, acaba às vezes ficando em segundo plano. Tendo consciência disso, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês para mostrar uma maneira que eu encontrei de organizar minha leitura, mantendo um hábito diário, né? Um planejamento anual com metas diárias que fez com que eu conseguisse ler um livro por mês durante um ano, mesmo com uma rotina mais corrida. Então eu vou separar esse vídeo em duas partes. Primeiro eu quero falar do planejamento anual, como funciona, desde a escolha dos 12 títulos, né? Como eu escolho, como eu separo e organizo esse ponto de partida. E depois eu quero falar das minhas metas diárias, como eu divido a quantidade de páginas e quanto tempo eu separo para ler todo dia. Para mostrar para vocês como eu organizei a minha leitura, de modo assim que eu cheguei no final do mês e eu li um livro completo e no final do ano eu li 12 livros completos. Então, vamos lá. Como é que tudo começou? No início do ano passado, eu decidi que eu queria ler alguns livros que sempre estiveram na minha lista, que eu sempre tive vontade de ler. E sabendo que eu só conseguiria fazer isso se eu me organizasse, digamos que eu montei o meu próprio clube do livro. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu pensei em algumas categorias. Eu decidi que eu queria ler livros sobre religião, que eu queria ler livros sobre política / filosofia, e eu queria ler clássicos da literatura universal. Então, foram 3 categorias. Consequentemente, eu escolhi 4 livros por categoria para, no final do ano, fechar 12, né? E por que eu separei por categorias? Porque, na minha opinião, eu não sei vocês, mas eu acabo enjoando, sabe? Assim, se eu fico lendo coisas muito parecidas por muito tempo. Então, quando eu intercalei essas leituras, começando, por exemplo, em janeiro, lendo um livro sobre religião. Em fevereiro, lendo um livro sobre política. Em março, sobre literatura clássica. Eu senti que essas trocas, assim, de temas e tipos de livro deu uma oxigenada. E eu acho isso super importante pensando no longo prazo. Outra dica que dá pra você fazer é intercalar a leitura técnica relacionada ao teu estudo, ao teu trabalho, né? Algo, sei lá, sobre empreendedorismo, negócio, algo nesse sentido. Intercalar isso com leitura de ficção. Você pode colocar a leitura técnica durante a semana e no final de semana tirar para ler literatura. E organizando essa lista com os 12 títulos que eu me propus a ler ali durante o ano, eu vou planejar como eu vou fechar essa conta todo final do mês, né? Então, o que eu fiz? Eu procurei a quantidade de páginas de cada livro desses e eu dividi pelos dias do mês, considerando que eu ia tirar pelo menos 20 minutos do meu dia pra fazer essa leitura, né? Antes de dormir, durante o café da manhã, depois do almoço, enfim. De alguma forma, eu tentaria encaixar. E aí, pra ter uma espécie de compromisso diário, eu usei post-its, tá? Então, eu anotei em cada uma dessas folhinhas o dia do mês e a quantidade de páginas que eu leria naquele dia. Eu deixei esse exemplo aqui pronto pra vocês verem, tá? Pra vocês verem como é que fica. Eu peguei o box do mês do Clube de Literatura Clássica. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo dos romances completos do Graciliano, tá aqui no canal, corre lá ver. Mas fica mais ou menos assim, tá? Esse livro ele tem 500 páginas aproximadamente, tirando essas páginas de início e fim. Então, eu peguei a quantidade de páginas do livro e dividi pelo número de dias que o mês de janeiro tem, né? Eu usei janeiro. Ficou em média 15, 16 páginas por dia. Então, eu anotei no post-it aqui a data e a quantidade de páginas, né? Da página tal até a página tal, para eu conseguir me organizando. Então, a ideia central é essa. Você ter uma noção do que você vai ler durante o ano, né? Escolher os 12 títulos e ter um planejamento para isso, com metas diárias justamente para te puxar pela disciplina, sabe? E eu sinto que eu funcionei muito bem tendo essas metas diárias para cumprir, usar os post-its, né? E separar por datas e páginas. Foi algo que me exigiu um certo compromisso. Mas, obviamente, vão ter dias que, sei lá, você não vai conseguir ler a quantidade que você queria, pode ser que não dê tempo, pode ser que você esteja muito cansado, pode ser que durante a semana você não leia e final de semana você leia muito mais.
Enfim, isso é absolutamente normal. A ideia aqui, na verdade, e eu quero deixar isso muito claro, é você ter um norte do que você vai ler durante o ano e um compromisso diário para conseguir cumprir esse teu planejamento, para daí sim você criar o hábito da leitura. No início, pelo menos pra mim foi assim, eu senti que eu me apegava muito à quantidade, assim, de páginas que eu teria que ler, sabe, até o final do mês. Uma coisa que eu ficava, assim, até um pouco fissurada. E aí, depois, com o tempo, eu fui percebendo que isso foi se tornando um hábito, né? Então, foi ficando mais leve. E outra coisa é que no decorrer do ano eu também fiz algumas trocas. Eu tive livros que eu quis reler, então eu troquei, dei prioridade pra eles, e tiveram leituras que eu escolhi que simplesmente não funcionaram. E eu sou daquelas pessoas que, se o livro não é obrigatório pra mim, né, e ele não tá funcionando, eu não tô entendendo, não tá sendo uma experiência legal, possivelmente eu vou trocar. É claro, cabe a mim recalcular a rota pra fazer essas trocas aí e continuar dentro do meu planejamento e das minhas metas diárias. Essa é a parte boa de ter o seu próprio clube do livro. E por fim, também é importante falar que essa forma de se organizar foi algo que no meu contexto funcionou. Então esse vídeo foi mais para compartilhar com vocês uma maneira que eu encontrei de criar e manter o hábito da leitura, para que vocês assimilem o que faz ou não sentido na vida de vocês, né, se inspirem de alguma forma e consigam encontrar um jeito de tirar um tempinho ali durante o dia, pegar aquele livro que está lá no estante há um bom tempo e criar esse hábito de leitura, né, que é tão importante na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, como um incentivo também para eles, e deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Boa leitura e até a próxima!